dia, pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Hoje é dia 13. Hoje é dia 13 de outubro de 2022. E a gente está chegando aí, né? Todos nós, né? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Espero que vocês tenham descansado bem, né? De ontem para hoje. Tenha dormido bem. Levanta bem o som aí, Lorene, que tá baixo. Até eu começar. Tá bem alto aqui, tá baixo. Tá. E espero que você tenha dormido bem, né? Que esteja tudo bem com você. Ontem a gente teve um culto abençoado, né? Um culto bacana. E eu não sei se você viu o culto ontem. Se você não viu, veja. Né? Quero te recomendar hoje que você assista o culto de ontem, caso você não tenha assistido. Porque foi liberado ali no culto uma unção ontem, né? Ontem foi liberada uma unção ali no culto. E se você não viu, você perdeu, né? Então você pode ver ainda. Você pode assistir depois, né? Não tem problema. E você vai receber a mesma unção, tenho certeza, né? E vai ser impactado pelo poder de Deus, né? Que foi ministrado ali ontem, foi liberado, né, no culto ontem. Entendeu? Então não deixe de assistir hoje. Eu recomendo para você que você não perca, né? Eu recomendo que você não perca, porque ontem foi um dia especial. Não é sempre que o Espírito Santo usa o meu ministério daquele jeito, né? Eu queria ser usado daquele jeito todo dia. Eu queria todo dia ser usado daquele jeito, mas não é sempre que Deus quer fazer daquela maneira, né? Quando a gente, Adriana, quando a gente anda debaixo da autoridade de Deus, a gente anda na presença de Deus, Deus usa o nosso ministério do jeito que Ele quiser. O Espírito Santo usa o nosso ministério do jeito que a gente quiser. Já começou a aula, né? Já começou a aula aí, presta atenção. Deus usa o nosso ministério do jeito que Ele quer. Por quê? Porque a gente ora antes e é o Espírito Santo que dá a mensagem. Entendeu? Pastora Eliane Dulce. A gente ora antes e quem dá a mensagem é Deus que dá a mensagem, né? Entendeu? E a mensagem ela vem de acordo com a unção que Deus preparou no céu para aquele culto, para aquele dia. Isso é uma coisa que todo mundo precisa aprender. Então você não pode chegar no culto, você vai pregar a palavra, você vai levar uma mensagem, você não pode chegar no culto e dizer, eu vou pregar a mensagem lá de fulano de tal. Não vai funcionar. Então, o maná, a Bíblia diz, né? O maná descia todo dia. Todo dia descia o maná, todo dia, né? E sempre fresco. Então, se guardasse o maná para o outro dia, ele criava bicho e apodrecia. A Bíblia diz isso. Então, o maná, quando ele vem de Deus, a unção, quando ela desce de Deus, ela desce fresca. Entendeu? Então, quando você vai pregar o evangelho, você tem que chegar ali e orar para saber o que Deus quer naquele lugar. Naquele dia, qual é a vontade de Deus. Você tem que estar disponível. Você tem que estar disponível para Deus. Marcinha? Tem que estar disponível. Então, a gente precisa aprender. Coloca esse aqui, Lorraine, no meu Facebook, que daí eu consigo olhar a galera na minha página. Senão eu vou ficar sem ver eles aqui. Eu estou na igreja do lado de cá, depois na minha aí. E a gente precisa, então, estar atento às coisas de Deus. Entendeu? Estar atento às coisas de Deus, né? A unção de Deus,
ela quer descer sobre a sua vida, ela quer usar você de uma maneira especial e poderosa, né? A unção de Deus, ela é o próprio Deus, né? Oi, Vivi, bom dia. Maria de Lourdes, Deus abençoe. Sueli, Tânia Baldo, Deus abençoe vocês aí, sejam bem-vindos. Então a gente precisa permitir, né? A gente precisa permitir que Deus opere na nossa vida. Então você deve ir para o teu compromisso, né? Você deve ir aonde você vai pregar, onde você vai ministrar, onde você vai conversar, com o teu coração aberto. Isso é uma coisa que você tem que aprender, né? Ontem Deus mostrou coisas extraordinárias ontem, né? Deus mostrou coisas extraordinárias ontem, me deu várias visões no culto, né? Mas não é uma coisa pré-ordenada, preparada, não. Eu vou com o coração aberto quando eu saio para a igreja, eu oro aqui em casa antes um pouquinho de sair. Tomo banho, troco de roupa, desço aqui no escritório, pego a minha Bíblia, dobro o meu joelho aqui, oro a Deus. Oi, Nádia, Deus te abençoe. Oro a Deus, peço a Deus uma mensagem, né? Peço a Deus uma mensagem, para Deus me dar uma mensagem. E Deus me dá a mensagem e eu saio daqui então preparado. Entendeu? Todo dia eu faço isso. Quando eu venho aqui trazer um ensinamento para vocês, é um procedimento mesmo. Eu venho aqui, oro, peço a Deus, Deus me dá uma mensagem, eu quero levar para a minha galera. E faço aquilo que Deus mandou. Hoje, por exemplo, a gente vai trabalhar Mateus capítulo 20, verso 19, que é a mesma palavra que eu preguei ontem, mas ela não foi explicada, né? Porque ontem foi uma mensagem inspirada. Quando você lê o texto e vem na inspiração do Espírito Santo. E hoje eu quero falar para você um pouco sobre esse texto, porque o Espírito Santo me trouxe a fazer isso. Não vou perder, isso aqui é uma coisa extraordinária, esse texto, né? Eu não vou deixar ele passar batido, eu quero que você aprenda, né? E veja. Eu quero que você aprenda, quero que você veja o que Deus faz na vida das pessoas quando você se disponibiliza a ter um relacionamento adequado com Deus. Ah, pastor, mas Jesus não usa a vida da minha vida dessa maneira. Porque você não disponibiliza a tua vida para Deus. Não se deixa usar. A gente brinca, né? A gente pentecostal fala assim, o irmão não dá lado para Jesus. Tem que dar lado, irmão. Você tem que sair, né? E deixar Deus usar a sua vida. Hoje é aniversário da pastora Ana Fruit, por isso que ela está toda lampeira aí, né? Toda feliz aí hoje, né? Hoje, se você não deu parabéns e quiser dar parabéns aí para a pastora Ana Fruit, né? Hoje é aniversário dela. Tá fazendo 38 anos hoje, parece. Não sei bem quantos anos ela tá fazendo aí, não sei. A Lorraine tá falando aqui, é 46. Eu falei, não, acho que é 38, acho. Não sei bem quantos anos tá fazendo, né? Não sei bem, acho que é 38, né? Não sei. 15, acho. Tá 46, mas é carinha de 15, né? A pastora Ana tá fazendo aniversário hoje, ela tá toda faceira aí, né? Então a gente precisa, nós, homens, mulheres de Deus, né? Vasos preciosos do Senhor, precisamos então, irmãos, disponibilizar, obrigado, Jandira, tá? Disponibilizar a nossa vida para Jesus, para que Jesus use o vaso, use o instrumento, e é isso que nós somos, um instrumento. Nós somos um instrumento de Deus, para que Deus possa se manifestar na terra, irmão. Mas para que isso aconteça, você tem que estar santificado, você tem que buscar a presença, você tem que andar na presença de Jesus.
para que Jesus possa usar você com poder na terra. Entendeu, irmão? Então, por isso a Bíblia diz que nós temos que crescer no conhecimento e na graça. Nós temos que crescer no conhecimento e na graça. O que é a graça? Graça é o poder de Deus. Eu vou ensinar uma coisa para você. Muita gente, quando vai ser usado por Deus, e não precisa você ser um pregador para ser usado por Deus. Você pode ir numa festa, onde você vai ter que dar um testemunho, falar alguma coisa, você já sentiu aí da parte de Deus que você... Ora a Deus, dobra o seu joelho. Jesus, usa a minha boca com poder para eu dar testemunho. E tem gente, irmão, que sobe para pregar, por exemplo, agora é para os pregadores. Cadê os pregadores do evangelho que estão aí? Ah, Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Não, você não tem que pedir misericórdia, tem que pedir poder. Jesus me dá poder. Jesus me dá autoridade. Ô Lise, escuta isso aí. Jesus me dá poder. Jesus me dá autoridade para eu pregar a tua palavra cheia de poder, cheia de autoridade. Você não pode se acovardar. Jesus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Não, quem falou isso foi o cego. Quem falou isso foi o cego. Jesus, quando ia pregar, ele disse assim: eis que o Senhor me deu poder. Entendeu? Paulo Duarte Santos, ele está fazendo uma pergunta sobre o descarte da Bíblia. Você não deve jogar a Bíblia no lixo. Tem uma Bíblia muito velha, ela está toda rasgada. Pastor, daí o que eu faço? Eu jogo no lixo? Não, você deve queimar. Tá? Isso foi o Senhor que falou para mim. Eu não jogo na Bíblia, eu não jogo no lixo. Uma vez eu ganhei, eu acho que umas 70 Bíblias de uma pessoa que tinha guardado, e tinha muitas delas que tinha molhado. Secou, molhou, dela colou uma página na outra, não tinha como salvar. Todas que eu pude salvar, eu salvei, mandei trocar capa. Fiz tudo, mas as que não dava mesmo, o Senhor, falei: Jesus, agora o que eu faço? Tinha ficado umas 8, 9. Ele disse: queima, não joga no lixo. Mas é pecado jogar no lixo? Não, não é. O problema é que se você jogar no lixo e um ímpio vê que você jogou a Bíblia no lixo, você vai escandalizar ele e aí você vai estar pecando. Entendeu? Daí você vai estar pecando, porque você está escandalizando o camarada que está vendo uma Bíblia no lixo, falando: nossa, só os crentes jogam a Bíblia no lixo. Entendeu? Então você não deve jogar no lixo a Bíblia. Tá? Você deve queimar, vai na churrasqueira, né? Você tem churrasqueira aí na tua casa, vai rasgando as páginas e vai queimando ali. Para que alguém não veja uma Bíblia na casa do crente jogada no lixo, né? Jogada no lixo. E aí a pessoa vai se escandalizar. Entendeu? A pessoa vai se escandalizar. Então você queima, tá? Assim que o pastor descarta quando ela não tem a menor condição de ser usada. E é só nessa condição, porque quando pode eu mando trocar a capa, eu levo, troco a capa, dou de presente para alguém, tá bom? Então sempre faço isso, eu não jogar fora, não, tá? Jogar fora, não. Então vamos voltar aqui para nossa conversa. João 20, 19. Você já achou aí? Eu vou ler o texto. João 20, 19. Vamos lá. Diz assim a minha Bíblia: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo.
Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, e disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo nos cravos, e não puser a minha mão do lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse, Pai seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o dedo, e vê minhas mãos, chega a tua mão, e põe-na no meu lado, que não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor nos abençoe, seja conosco, que o Senhor possa nos ensinar hoje, Senhor, através do Teu Espírito, para que andemos na Tua presença e sejamos, Senhor, cada vez mais conhecedores do Teu Evangelho e tenhamos mais fé, em nome de Jesus. Amém. Pode tirar lá no texto. E chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Que dia é esse, irmão, da semana? Alguém pode dizer para mim? Qual foi o dia que Jesus ressuscitou? Por favor. Qual foi o dia em que Jesus ressuscitou? Qual dia da semana? Importante você saber. Jesus morreu na sexta-feira, 3 horas da tarde, a Bíblia diz, a hora nona, né? A hora nona é 3 da tarde. Então Jesus morreu sexta, 3 da tarde, passou sexta, sábado, terceiro dia, desculpe, não é um sinal, né? Terceiro dia, fazer assim, terceiro dia, domingo. Que horas que Jesus ressuscitou? Na primeira hora do dia. Qual é a primeira hora do dia? 6 horas da manhã. Então Jesus ressuscitou no domingo às 6 horas da manhã, certo? Amém? Todo mundo concorda? Glória a Deus. Então qual dia passou a ser o dia do Senhor? Por que mudou do Velho Testamento que o dia do Senhor era sábado e passou a ser no domingo, depois no Novo Testamento? Pergunta, por causa de uma encíclica papal, mudou o culto para domingo, saiu do sábado e foi para domingo? Ou foi porque Jesus ressuscitou no domingo e a igreja adotou aquele dia como o dia do Senhor, domingo? Pergunta e resposta muito simples. Então, quando alguém te interrogar, dizendo, mas a Bíblia diz que nós temos que guardar o sábado, a Bíblia diz no Velho Testamento. No Novo Testamento, ela diz que o dia do Senhor é domingo. Ok? Ponto. Primeira coisa que eu estou ensinando para vocês, que eu quero que você aprenda. Então não foi o Papa que mudou o dia do Senhor de sábado para domingo, como diz a seita adventista. Ok? A seita adventista diz que quem mudou o sábado para domingo foi o Papa da Igreja Católica. Isso é uma baita de uma heresia, uma mentira. Tá? Ok? Eu já li para vocês essa semana, nós já vimos aqui o apóstolo Paulo, né, quando falou dos dízimos, que eu ensinei vocês, falando que no primeiro dia da semana, reunidos todos os crentes, né, então o culto era no domingo, na nova igreja, no Novo Testamento. Amém? Beleza? Todo mundo já aprendeu? Por que mudou de sábado para domingo? Primeiro, porque o Velho Testamento acabou, né? Então nós fomos para o Novo, então mudou do sábado para domingo. Quem mudou? Jesus. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo. E passou a se chamar o dia do Senhor. Qual dia? Domingo. Amém? Sossegado? Tranquilo para todo mundo? Ótimo, ponto pacificado, vamos para frente. Eu estou fazendo assim que desde não perde tempo com coisas, né? Por coisas que não são tão importantes assim. Vamos lá. Vamos continuar. E cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus. Por que o texto fala que as portas estavam fechadas quando chegou Jesus? Porque Jesus não entrou pela porta. Importante você lembrar disso aqui.
Então Jesus ressuscitou no domingo de manhã. No domingo de manhã, às 6 horas, ele encontrou Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus. E ele disse assim, ó, não me detenha que eu tenho que ir para junto do meu pai. Então Jesus ressuscitou às 6 horas da manhã, encontrou-se com Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, no Getsemane. Pastor, o que é Getsemane? Significa jardim secreto, aonde estava a sepultura de Jesus. Ok? Certo? Então, a gente vai caminhando e encontra o que aqui? Encontra Jesus sobe, vai para o céu junto de Deus, passa o dia lá, domingo. E no domingo de tardinha, 6 horas da tarde, Jesus voltou. Mas o Jesus que voltou é um Jesus agora que eles não conheciam fisicamente. Por quê? Porque Jesus havia sido glorificado. Quando Jesus nasceu de Maria, ele não tinha a glória de Deus. A Bíblia diz que ele abriu mão do predicado de ser Deus para ser homem. Ok? João 20, do 19 em diante, irmã Almelina, nós estamos. Certo, irmão? Jesus abriu mão da prerrogativa de ser Deus para vir nascer da Maria como homem. A Bíblia diz que ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Homem, o filho do homem. Amém? Por isso que o Evangelho de João, ele é conhecido como o filho do homem. Então Jesus, homem, morreu. Deus enviou do céu o seu Espírito Santo, ele desceu do céu e ressuscitou Jesus Cristo. Pastor, quem ressuscitou Jesus? O Espírito Santo de Deus. Aquele que muitos não acreditam existir. Aqueles que muito não dão bola, aqueles que muitos dizem ser o diabo. É isso mesmo. Tem muitas igrejas aí atribuindo as obras do Espírito Santo ao diabo. Muitas igrejas dizendo que ele não existe, dizendo que quando ele está falando na boca de alguém, dizendo, isso aí é o diabo, quando ele está profetizando o Espírito Santo, usando o vaso para profetizar, para falar, os caras falam, é o diabo, isso é pecado contra o Espírito Santo, e quem falar isso vai queimar no inferno, porque a Bíblia diz que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E muito crente, cheio de ser crente, cheio do Espírito Santo, segundo eles, vai queimar no inferno. Entendeu? Vai queimar no inferno. Por quê? Porque blasfemou contra o Espírito Santo. Ok? Vai queimar no inferno. Jesus é muito claro. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Ok, irmão? Aprende isso aí. Então, muito cuidado quando o Espírito Santo, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, pastor, atribuir as obras do Espírito Santo ao homem ou ao diabo. É blasfêmia. Certo? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Atribuir ao Espírito Santo de Deus obras do homem ou do diabo. É muito simples. Jesus Cristo está expulsando demônios. Isso é Bíblia, irmão. Aprende. E eles disseram assim, tu expulsa demônios pelo maioral dos demônios. Jesus disse, como pode uma casa dividida contra si mesma, ela se destrói. O diabo não expulsa o diabo. Ele disse, vocês estão dizendo que eu tenho demônio. Jesus é muito claro nesse aspecto. Mas se você disser ao Espírito Santo, não te será perdoado. Então tem muita gente aí, escute bem que eu vou te falar. Entendeu? Não, irmã. O pecado original está sobre o homem. Jesus nasceu homem, o pecado da morte veio sobre o homem. Por isso Jesus ressuscitou, para matar o pecado. Certo, irmão? Então aprende o que a Bíblia diz. Não adianta você ser cheio de religião, entendeu? Não adianta você ficar cheio de religião, não adianta você ficar cheio de semântica, cheio de palavra, prega igual extraordinário, mas blasfema contra o Espírito Santo. Entendeu? Blasfema contra o Espírito Santo.
A irmã Elisânia está perguntando, o reteté é bíblico? Sim. Tem muita gente dizendo assim, mas o Espírito Santo não derruba ninguém. Você nunca ouviu isso? Quando é o Espírito Santo cai para trás, quando é um demônio cai para frente. O meu pastor na Assembleia de Deus falava isso, até o dia que eu repreendi ele. Até o dia que eu repreendi ele. Um dia eu repreendi meu pastor. Eu falei, pastor, eu preciso falar com o senhor. Ele falou, o que é, Sandro? Posso falar com o senhor? Pode. Aí eu já falei para vocês, Daniel 10. Eu falei, lê o que está escrito aqui, pastor. O senhor pode fazer o favor? Por favor. Com toda educação, todo carinho. E ali está escrito que Daniel, o anjo chegou do lado dele, Daniel caiu com o rosto em terra. O que aconteceu? Ele caiu para frente. Não é isso que está escrito? Ele arregalou os olhos, ficou me olhando. Eu falei, como é que o senhor está falando que quando cai para frente é o demônio? E quando cai para trás é Deus? Ele falou, meu Deus, Sandro, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu falei, pois é. Como eu amo o senhor, eu estou lhe mostrando aqui. Isso é uma heresia que você está falando. Entendeu? É uma heresia. Certo? Livro de Atos. Escuta. Livro de Atos dos Apóstolos. Escuta isso. Capítulo 2. E os discípulos, como que embriagados, caídos com o rosto em terra. Atos 2. Como bêbados. Então você vai falar para mim que o reteté não está na Bíblia? Segundo a Bíblia, não, irmão. GTA, eu não sei teu nome. Diz teu nome aí que eu respondo você, meu queridão. Tá, você tá com o nome da tua página aí, né? Diz teu nome aí que eu te respondo aí. Entendeu? Eu tô te ensinando a Bíblia. A Bíblia diz que os discípulos, os apóstolos, quando foram batizados com o Espírito Santo, estava todo mundo caído no chão como embriagado. Está na Bíblia, Atos 2, leia a Bíblia, irmão. Entendeu? A Bíblia diz que quando os caras vêm e falam, pô, mas agora de manhã vocês estão aí tudo cheio de vinho, caído no chão aí, leia a Bíblia, irmão. Entendeu? Então o Espírito Santo, ele é santo. E a santidade dele sobre a tua vida tira as tuas forças, você perde as forças normalmente. Quando a unção é muito grande, você cai, porque a nossa carne é pecadora. Porque é que Moisés não podia ver a Deus. Deus falou para Moisés, Moisés, se você olhar para mim, você morre, porque a tua carne é pecadora, eu sou santo. Entendeu? Você tem que entender isso, irmão. O reteté é uma palavra de crente, irmão. Velho, vocês novos não vão entender, então deixa pra lá. Não é importante, tá? Não é importante. É claro que existem algumas pessoas que exageram, que fazem quando não é o Espírito Santo. Mas a Bíblia chama isso de meninice. Entendeu? A Bíblia chama essas ações de meninice. Talvez pela extrema alegria, os irmãos, eu às vezes fico tão alegre com a presença do Espírito Santo que eu fico com vontade de sair correndo, pular, fazer rolamento. Eu não faço porque eu já estou velho. E eu me contenho, mas eu tenho vontade de fazer. Você quando pulava carnaval, ia lá, pulava, tomava cachaça, dançava, rodava, ia no terreiro, rodava, pulava, fazia de tudo. Agora quando é para Jesus não pode fazer nada. E se você está tão feliz que você quer deitar no chão, sair rolando de alegria, você não pode fazer? Por que não? Está na Bíblia que não pode? Não. Não. Não tá. Entendeu? Então, a Bíblia é muito clara a esse respeito. Tá ok? Muito clara. Então é normal na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, a pessoa cheia do Espírito, ela cair. Entendeu? Unção da alegria não existe, Marcos. Essa unção de alegria, do riso, não existe.
Isso é um demônio. Isso é um demônio. Eu já vi isso na igreja uma vez. Unção da vaca, não existe. Unção do leão, demônio. Aquilo que Ana Paula Valadão fez uma vez, ficou de 4 demônio isso. Isso não é Deus. Isso é demônio. Isso é doutrina de demônio. Entendeu? Por isso que eu estou falando para você. Você tem que ter discernimento. Tá? Você tem que ter discernimento de espírito. Então tem coisas que são do Espírito Santo e tem coisas que são do imitador do Espírito Santo, que é o diabo. Ok? Então é só você ler a Bíblia. Onde é que está escrito que os irmãos tomados do Espírito ficaram todos sentados rindo um da cara do outro? Onde está escrito isso na Bíblia? Não. Não. Está escrito o quê? Está escrito que os irmãos pulavam, gritavam, choravam, caíam no chão. Está escrito na Bíblia? Tá. Está. Então, a gente precisa observar a Bíblia. Observar a Bíblia, tá? Vamos observar a Bíblia. Ok? Vamos observar o que a Bíblia diz. Certo, irmão? Então, cuidado com as manifestações espirituais que acontecem. Por isso, o pastor da igreja precisa ter discernimento de espírito. Isso é um dom, para saber quando é Deus e quando é o diabo. Eu já falei para vocês que tem um demônio, um caboclo, que se chama Fulô. É assim que se escreve, da maneira que eu estou falando para você. Fulô, que ele imita o Espírito Santo dentro da igreja, falando em língua estranha. E é um demônio. Ok? E tem muitas igrejas aí onde esse caboclo está falando, está profetizando, e é um demônio. E os crentes, por não ter discernimento de espírito, estão engolindo. Certo, irmão? Está engolindo. Então existe a manifestação do Espírito Santo e existe a meninice, que é quando os guri pula, roda, cai no chão, porque eles estão tão felizes e tal. E existe o demônio. Tá? Sim, a Bíblia diz que é o óleo da alegria, irmã. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o óleo da alegria e aonde ele está, até a tristeza tem que saltar de felicidade. Não fica sentado rindo. É diferente as coisas, tem que interpretar a Bíblia adequadamente. Entendeu? Eu fui numa igreja uma vez há muitos anos, mas eu era menino ainda, na fé. Menino na fé, e começou esse negócio de unção do riso. Entendeu? Unção do riso. E aí começava a rir, a pessoa encostava e ficava rindo. E tinha um pastor mais velho lá. Ele falou, irmão, você é o diabo. Tinha uns 4, 5 já. Ele levantou a mão e falou, Satanás, espírito do riso, em nome de Jesus, sai. Todo mundo, acabou na hora. Acabou na hora. Agora, você tem que ter discernimento. Entendeu? Discernimento. Não se encheu de riso, irmão. Não. Isso é interpretação de alegria. Alegria, você não precisa estar dando risada, gargalhada. É só você ir no terreiro que você vai ver o que acontece no terreiro quando um demônio começa a rir. Você vai ver a diferença. Entendeu? A Bíblia diz que Deus dá o dom conforme a necessidade da igreja. Qual é a necessidade da igreja? Todo mundo fica rindo. Explica para mim. Tá? É simples, irmão. A Bíblia é simples. Deus dá a cada um o dom conforme a necessidade da igreja. Tá bom? Então é só você explicar para mim qual é a necessidade da igreja de ficar rindo. O que isso gera? Qual é o fruto do Espírito que gera isso em você? É simples. Ok? Então a gente tem que ter discernimento. Nós não somos crianças, nós somos adultos. Certo, gente? Adultos. Então vamos prestar atenção. Vamos lá. E cerradas as portas fechadas. Por quê? Porque Jesus atravessou a parede. A porta estava fechada e Jesus atravessou a parede. Então Jesus estava com um novo corpo, revestido com a glória de Deus, que quebrava a lei da física.
E diz que dois corpos não podem estar no mesmo espaço. Lei da física humana. Então Jesus tinha um novo corpo que se assentava na beirada da praia, comia pão e peixe, tomava água e também atravessava a parede. Amém? Onde está escrito isso, pastor? Aqui na Bíblia. Tá? Aqui na Bíblia. Olha o que está escrito ainda. Onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Pai seja convosco. A Bíblia diz, irmão e irmã, que Jesus desce no finalzinho da tarde e entra naquele lugar. A história, presta atenção no que eu estou falando, a história. Joséfo fala isso, historiador, história, que eles estavam na casa da mãe do Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, que ficava ali no centro de Jerusalém, que era no andar de cima, o térreo estava ali no andar de cima, que cabia mais ou menos 200 pessoas. Então eles estavam em muitas pessoas ali, muitas, em média 150. Quando eles estavam no dia do Pentecostes, tinham 150, junto com Pedro, com a galera ali, um monte de gente, ok? Então, desculpe, eles estão ali todos reunidos, Jesus vem, entra, passa pela parede, sauda eles, a paz seja convosco, amém? A paz seja convosco, e ele então entrando, 20, e dizendo isso mostrou-lhe as mãos com os buracos. Então o corpo novo de Jesus tinha todas as feridas da cruz, amém? Tinha todas as feridas da cruz. Pastor, quantos dias Jesus desceu o primeiro dia? Quantos dias Jesus ainda andou na terra? 40 dias a Bíblia diz. Tá? Ele subiu, ascendeu aos céus em Atos capítulo 1. Final do capítulo 1 de Atos, Jesus volta para o céu. Ok? Vamos lá. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então Jesus veio na galera e assoprou neles. O que é um assopro, irmão, para você? Você que diz que não existe ato profético, cadê você? Você está aí? Você que diz que não existe ato profético, você está aí? Cadê você? Pergunto para você. Cadê você? Você que diz que não existe ato profético. Cadê você? Tô esperando você. Que sempre entra aqui um monte de pastor, de teólogo, de botequim para ficar discutindo. Que não acredita na ação do Espírito Santo. O que é que Jesus fez com os discípulos? Um ato profético. O que é um ato profético? Você profetizar uma coisa que daqui a alguns dias vai acontecer. Certo, irmão? Então Jesus veio e soprou neles, assoprou. E disse: recebei o Espírito Santo. Amém? Todo mundo entendeu isso aqui? Você está entendendo o que é um ato profético? Você está entendendo o que é um ato profético? Você consegue entender? Consegue entender? Veja, um sopro de Jesus. Jesus cuspiu na mão, fez um lodo, cuspiu no chão,
fez um lodo, pôs no olho do cego, cuspiu. Agora, aqui, Jesus não é mais Jesus, o Filho do Homem. Aqui, o corpo do Filho do Homem morreu. Agora é Jesus ressuscitado. Agora ele está com toda a prerrogativa de Deus. Entenda isso. Já mudou aqui a chave. Jesus já ressuscitou, ele já foi no céu e ele já volta agora com as prerrogativas, com o poder, com a autoridade de Deus. Tá entendendo? É isso que está acontecendo aqui, que você tem que entender a diferença. E agora Jesus sopra sobre eles o seu Espírito. Jesus sopra o Espírito neles. Mas aí a gente continua lendo. E ele diz assim no 23, olha uma palavra profética que está sobre o pastor da igreja, presta atenção. Ele diz, aquele a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Jesus está dando autoridade para a igreja de perdoar pecados e de não perdoar. Porém, junto vem a responsabilidade. Junto vem a responsabilidade da ação. Porque se você fizer isso, irmão, e não tiver embasado na palavra de Deus, não tiver debaixo da verdade, você vai ter que se explicar com Deus. Entendeu? Então veja, eu estou te mostrando de maneira simples o que a Bíblia diz. Não é o que eu acho que não interessa. Então Jesus vem e sopra sobre os caras. Quanto tempo Jesus andou na terra, irmão? Quanto tempo Jesus andou na terra? 40 dias. Deixa eu achar aqui onde é que está uma palavra que eu quero. No capítulo 1 de Atos, o verso de número 9, diz assim, ó. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Jesus sobe, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir assim como para os céus o viste ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, filho de Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelotes, e todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão, junta era quase de 120 pessoas, disse, varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo prediz pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte naquele ministério. Ora, este aqui adquiriu com o galardão da iniquidade, precipitando-se, rebentou-se pelo meio, a gente já estudou isso, já viu, e todas as suas entranhas se derramaram. Foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isso é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado.
É necessário, pois, que dos varões que convivem conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha de sua ressurreição. Eles escolhem outro apóstolo para que fique no lugar de Judas. E aí ele continua no 23. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. E cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, e correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, Junta e Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? E os outros zombavam, dizendo: estão cheios de mosto, que é vinho. Porém, Pedro, pondo-se em pé, por que Pedro se pôs em pé? Porque ele estava caído no chão. Presta atenção no que a Bíblia diz. Pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus. Então, aqui não dá espaço de tempo. Aqui no capítulo de número 1 fala que Jesus foi levantado no livro de Atos. Ok? Que Jesus foi levantado. E, teoricamente, no mesmo dia, porque nós não temos um espaço de tempo aqui. Então, quando alguém diz que passou mais 30 dias, 20 dias, 15 dias, a gente não encontra isso na Bíblia. Ok? A gente não encontra isso aqui na Bíblia, por isso eu li o texto 1 e o verso 2 para vocês, capítulo 2. Certo? Então Jesus soprou, quando Jesus volta, a Bíblia diz que era o dia, faltava 40 dias para o Pentecostes. E Jesus andou 40 dias e 40 noites na terra. E no 41º dia, desceu sobre eles o Espírito Santo de Deus. Eles não ficaram um dia sozinhos. Então, existem doutrinas por aí que dizem outras coisas, mas isso não é Bíblia. Por isso, fiz questão de ler, para que você atente à Bíblia. Amém? Atente à Bíblia. Certo, irmão? Então, a gente voltando aqui para o texto, né? A gente voltando para o texto, já estamos no nosso horário, né? Já estamos aqui no nosso horário. Voltando aqui para o texto, ok? Então nós encontramos o Senhor Jesus dando autoridade, ao pastorado, dizendo: a quem perdoar os vossos pecados. Então, quando você vem se confessar com o seu pastor tem autoridade para perdoar o seu pecado. Entendeu? Você entendeu? O pastor recebeu da parte de Deus
autoridade para perdoar o seu pecado. Então, quando a Bíblia diz, confessai os seus pecados uns aos outros e serão perdoados, com quem Jesus está falando? Com o teu pastor, com a tua pastora, auxiliar, como aqui nós temos pastoras na nossa igreja, auxiliares, que auxiliam os seus pastores. Entendeu? Então você está com problema, pastor, eu estou com dificuldade porque eu pequei, eu era homossexual, eu matei, eu estuprei, eu fiz um pecado horroroso, matei pessoa, eu estou extremamente arrependido. Você vai confessar, o pastor vai orar com você e vai perdoar o seu pecado diante de Deus. Ele tem essa autonomia e autoridade que foi dada a ele por Jesus. Você entendeu agora? Mas quem perdoa pecado é só Deus. Heresia, mentira. A Bíblia deu, sim, Alcemar, o confessionário do padre é correto. É bíblico. Tá? Sim, 40 dias se refere após a ressurreição. Tudo na Bíblia, irmão, tudo na Bíblia é relacionado aos eventos em Jerusalém. Por isso eu falo para você aqui, ó. Jerusalém é o relógio de Deus. Você tem que observar o que acontece lá. Lá é o relógio de Deus. Entendeu? Então, sempre atento a Jerusalém. Como é que nós vamos saber quando Jesus está próximo à volta de Jesus? Olhando para Jerusalém. Lendo na Bíblia o que a Bíblia diz que iria acontecer antes da volta de Jesus. A Bíblia diz todos os eventos. Entendeu? Todos os eventos. Certo, irmão? Você não leu a Bíblia, irmã? Eu não sei qual é o teu nome que está na palavra Mulheres em Cristo. Por que sério com ponto de interrogação? Olha a pergunta da irmã. Achei que só Jesus perdoava pecado. Eu acho que você deve estar com um problema de audição, irmã. Que eu estou lendo a Bíblia para você. Então você não acredita na Bíblia? Você tem que ler a Bíblia. Como que você dirige uma página Mulheres em Cristo e você não anda dentro da Bíblia? Olha a Bíblia, irmã. Jesus deu autoridade aos pastores para perdoar pecados. É óbvio que você faz isso em nome de Jesus. Isso é como uma procuração. Quando você compra um carro e a pessoa não pode, ela te dá uma procuração. Você vai no cartório e fala, não, mas o carro está no nome de Jesus, mas eu tenho uma procuração. Então você pode assinar. Pecas por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então vocês precisam aprender a ler a Bíblia e parar de achar. Eu acho. Não, o que você acha não interessa. Interessa o que a Bíblia diz. É por isso que tem muitas igrejas aí ensinando errado. Ensinando blasfêmia. Falando bobagem. Eu ia falar merda, desculpa. Eu falo bobagem. Então a gente tem que aprender a ler a Bíblia. Ser um pastor cristocêntrico, biblicista. Entendeu? Não. Você tem que ser biblicista. O que é uma pessoa biblicista? Anda segundo a Bíblia, não segundo o que você acha, o que os outros acham. Mas o pastor fulano, irmão, Bíblia. É bem isso, pastor Vanderlei. Cresce ouvindo heresia, daí toma por verdade. Mas é heresia. Então a gente tem que ler a Bíblia. Por isso Jesus me colocou aqui. Eu estou aqui porque Deus mandou eu estar aqui. Por mim eu estava dormindo, que eu estou cansado, eu estou com sono. Né? Eu estou aqui ensinando, não estou cobrando nada de ninguém, não cobro ingresso, você não paga nada, não dá oferta, nada, irmão. Estou te dando de graça o que eu aprendi de graça. Estou fazendo o que a Bíblia manda. Então estou ensinando a ler a Bíblia. Agora, se você lendo a Bíblia não consegue ver, daí fica difícil. Aí fica difícil, né? Então, Jesus deu autoridade, autonomia aos pastores para ouvir quando você confessa os seus pecados, ouvir e perdoar os seus pecados em nome de Jesus. Eu te perdoo em nome de Jesus. Está arrependido? Estou arrependido, então eu te perdoo em nome de Jesus. Você tem essa autonomia? Sim, por quê? Porque Jesus deu. Porque Jesus deu e está escrito aqui na Bíblia. O Evangelho de João, capítulo 20, verso de número 23. Amém? Hoje é quinta-feira, hoje tem jejum da igreja. Você que quer participar do jejum da igreja,
Eu quero agradecer vocês porque nós estamos em 9.500 pessoas hoje no nosso estudo. Louvado seja Deus. Muito obrigado aí, né? Muito obrigado, né? Só no Facebook a gente está em 5.400 pessoas aqui hoje, né? Obrigado. Tem mais 4.064 aqui no YouTube, né? Graças a Deus, né? Eu acho que dificilmente você vai achar uma igreja onde num culto de doutrina, e isso aqui é um ensinamento, é um culto de doutrina, você encontre mais que 100 pessoas, né? Eu acho. Os pastores sabem disso. Nós estamos aqui em mais de 9.500 pessoas assistindo a Bíblia. Veja como Deus é extraordinário, né? Então, porque foi Deus que trouxe você aqui, foi Deus que me colocou aqui, por isso aqui é uma benção. E juntos nós estamos trocando conhecimento. Ok? Eu estou ensinando para você o que a Bíblia diz. Eu não venho aqui para ensinar doutrina que eu acredito. Não. O que eu acredito é na Bíblia, Novo Testamento. Isso é o correto. Ok? Então a gente vai sempre pautar o nosso estudo aqui na Bíblia. Todo dia nós vamos trazer um assunto diferente e eu vou ensinar a Bíblia para vocês. Então se você quer aprender a Bíblia, você vem aqui. A Bíblia. Eu não estou ensinando, falando mal de igreja. Quem fala mal das pessoas que fazem más obras são as suas obras, não eu. Entendeu? É isso. Tá ok, gente? Vamos lá, mais para frente então, vamos orar? Não esquece, você que está no YouTube aí, de você dar o teu like, veja se você já se inscreveu no canal, se não se inscreveu, se inscreva. Você que está aqui no Facebook também, dê uma moral pro pastor, depois entre lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, tá? Não esqueçam de compartilhar a nossa live, porque com isso você vai trazer mais gente aqui, convide as pessoas. Gente, vem aqui, vamos estudar a Bíblia, vamos aprender todo mundo junto, tá? Não esquece, hoje à tarde, 2 horas, temos desdobramento e à noite nós temos culto em Curitiba, culto presencial. Culto presencial, tá ok? Ali no Hotel Bristol, Portal do Iguaçu, às 19 horas o pastor já vai estar lá hoje. Por isso que você me vê aqui com cara de cansado, porque eu não paro, né? Eu vou fazer desdobramento, saio correndo, vou para Curitiba, são 2 horas de viagem, até eu chegar lá, um trânsito miserável, né? Corro, chego lá, faço culto, volto mais 2 horas, vou chegar aqui em casa hoje perto da 1h da manhã, 1h30, então amanhã eu vou estar com cara de sono aqui, então você não reclama da minha cara, porque eu ando cansado mesmo, porque eu trabalho 12, 13 horas todo dia, tá? Eu não tô reclamando, então você não reclame da minha cara de sono e cansado aqui, tá? Beleza, galera? Vamos orar então? Fecha os teus olhos aí. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre cada um de nós, que o Senhor possa abençoar a água que os irmãos estão colocando aí diante do Senhor, que o Senhor possa nos abençoar e quando eles beberem dessa água sejam abençoados também, em nome de Jesus, amém e amém. Beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês e até à tarde, 2 horas, estamos aí de novo. Tchau, galera.